Continuação da história, filhas. E aí, beleza, ela falou que não queria ir, que ela não ia muito com a cara da minha avó. E assim, eu entendo ela, né, gente? Porque realmente minha avó não é uma pessoa fácil de lidar. Ela é uma véia encrenqueira, entendeu? Que fala da vida de todo mundo, realmente. Mas não deixa de ser minha avó, né? Então eu falei assim, eu vou lá, assim. Aí o João falou, eu te levo e tal. E aí, beleza. Aí a Carla falou, eu já vou descer já pra minha casa, porque eu vou tomar banho. Eu tive que ficar a noite inteira ouvindo essa cachorra chorar no meu ouvido, tá, Vitória? Eu falei assim, tu foi buscar ela ontem? Ela falou, fui. Ela tá lá desde ontem na minha casa. Tanto que na hora que você falou assim, vou descer pra ir, tipo, na hora que você falou que ia pra festa, e eu falei, eu tô trabalhando, que não sei o que, não dá pra você vir aqui em casa, sabe? Eu fiquei dando desculpa, eu vou chegar até o horário. Eu tava fazendo de tudo pra você não ir, porque a cachorra já tava lá. Eu tinha pegado ela, e aí eu falei, então você não tava trabalhando? Ela não, já tinha chegado do trabalho, só falei que eu ia chegar mais tarde. Eu falei, velho, não tô acreditando, vocês me enganou direitinho, velho. Enfim, gente, vou pular alguns detalhes. E aí a Carla foi embora pra casa dela, ficou só eu e o João. Eu e o João ficou babando da cachorra. Assim, ela já era minha, mas ele gosta muito de cachorro, então ele ficou super sendo carinhoso com a cachorra, tratando ela bem. Enfim, ele falou, é minha filha. Eu falei, não, tô ouvindo isso não. Aí ele, não, agora eu sou o pai dela. Eu falei assim, o pai dela, o certo mesmo, é o meu pai, né? Porque a mãe dela era a mãe dela. Ele falou assim, não, mas você que sempre cuidou, então você é a mãe agora. Mãe adotiva, pai adotivo. Ele falou assim, eu que adotei ela junto com você. Eu falei, entendi. Aí, beleza. Aí ele falou assim, eu vou ficar só com você hoje, o dia inteiro. E aí eu falei assim, você quer ir lá pra sua mãe? Ele, não, elas estão viajando e tal, a gente pode ficar aqui mesmo. Eu falei assim, tá bom, porque vai que ele, né, queria ficar na mãe dele e tal. E aí a gente decidiu que ia ficar na minha casa. Foi um dia bem gostoso, assim, sabe, gente, de tudo, assim. A gente ficou junto, ficou conversando, ficou assistindo filme, ficou brincando com a cachorrinha. A Carla foi pro rolê. Carla sendo Carla, né? Carla foi pro rolê. E aí eu mandei mensagem pra minha irmã, perguntei que horas que ela ia lá na minha avó, que eu ia junto com ela. Ela falou o horário. E aí eu falei que tudo bem, que eu encontrava ela lá na frente pra ela me esperar. Ela falou que tá bom, que ela ia me esperar e tal. Conversei com ela, conversei com as pessoas no meu WhatsApp. Ele também ficou mexendo no celular um tempo. Depois a gente ficou de grude. A gente ficou abraçado, a gente conversou. A gente falou sobre o nosso filho, que é um assunto assim que pega muito pra mim. Eu falei que era muito difícil pra mim entender da forma com que foi, tipo, por que eu descobri antes de perder, sabe? Eu poderia ter descoberto na hora, que eu acho que doeria menos, não sei. E aí ele falou que não ia doer menos, ia doer igual, porque ele descobriu na hora e doeu muito nele. Eu falei sobre a culpa que eu carregava de não ter contado, enfim. E ele falou assim que talvez era melhor assim, porque ele ia ter ficado muito feliz pra depois, sabe? E a gente conversou muito sobre muita coisa. E aí, quando foi à noite, ele acabou falando pra mim que tava pensando sobre a ideia de não ter um sócio, de abrir uma loja sozinho. Ele falou, o que você falou é igual o bagulho da moto, né? Que eu fiz o bagulho sozinho, foi um dos meus primeiros investimentos. O da casa é sozinho também, tipo, as casas que ele compra pra alugar é sozinho também. Mas essas empresas, assim, tipo, de negócio, assim, tipo, loja, isso, ele queria ter um sócio igual o da adega. E eu falei, tu já consegue fazer teus bagulhos sozinho, você não precisa de ninguém. Mas não porque eu queria abrir com ele, enfim. Porque na verdade não era nem ser sócia, tipo, era abrir junto mesmo, sabe? E aí o que vendesse feminino era meu, o que vendesse masculino era dele, e os dois dividiam os custos da loja física. E era essa ideia que eu
que eu pensei, assim, foi uma ideia que passou pela minha cabeça, mas eu falei, eu só vou falar depois que ele der a opinião dele, porque se eu falar essa ideia, mano, é certeza, ele vai deixar de fazer o que ele quer pra fazer o que eu quero. Eu conheço a peça. E aí, beleza, aí ele foi e falou que ele tava realmente pensando, que ele achava que ele ia abrir sozinho mesmo. Só que ele falou, é igual eu falei, tipo, tá muito difícil pra mim, porque sou eu tudo, né? Tipo, pra fazer tudo. E aí eu preciso realmente contratar alguém pra me ajudar, tipo, como funcionário, não como sócio. E aí eu falei pra ele, olha, eu tava pensando, e eu ia te propor isso só se você realmente não for fechar com outra pessoa. Mas eu tava pensando em abrir uma loja feminina de roupa. É um bagulho que dá muito... É muito bom. Eu gosto muito dessas coisas, eu entendo bastante, enfim. E aí eu tava pensando, se você quiser, a gente pode abrir juntos. Gente, na hora que eu falei, ele olhou e ele falou assim, ótima ideia. Ótima, amei. Aí eu falei, você jura? Você não tá falando isso só pra me agradar, né? Ele falou, lógico que não. Eu sei que bagulho de menina dá muito, entendeu? Se você quiser, você pode abrir uma sua e eu entro como seu sócio, se você quiser. Aí eu falei, você tá falando sério? Ele falou, tô, uai. Se você quiser, a gente pode fazer desse jeito. Ele falou, pô, eu sei que é um bagulho muito da hora e tal. Enfim, a gente ficou conversando sobre e ficamos de ver os custos e tudo de como seria, sabe? A gente ser sócios, por exemplo, a gente ter uma loja junto, masculina e feminina, vender os dois e tudo que eu vender feminino é meu, tudo que vender masculino é dele. Ou a gente ser sócios, vender os dois junto e ser sócios no negócio. Ou eu abrir uma feminina, ou enfim, feminina e masculina, abrir sozinha e ele só entrar como sócio. Entende? Tipo, ele entrar com investimento e eu entrar com trabalho. E é isso. Eu dei as minhas ideias, ele deu as ideias e a gente passou meio que a noite inteira conversando sobre negócios e sobre possibilidades e pesquisando preços, pesquisando referências. Começamos a ver pontos, não já para alugar, mas tipo assim, ali no centro, ou em tal bairro, ou aqui no morro. A gente começou a conversar sobre. Eu conto pra vocês, porque vocês amam detalhes de tudo. E aí, do nada, eu apareço falando assim, então isso aqui... Aí vocês ficam assim, ué, perdi essa parte. Então, por isso que eu conto o detalhe de tudo pra vocês, tá? E foi essa a nossa conversa à noite. A gente foi dormir, eu tava super cansada. E aí a gente foi dormir, não rolou nada, tá, gente? A gente só dormiu mesmo. E no outro dia eu falei que eu iria no horário do almoço pra minha avó. E assim eu fiz, eu acordei no outro dia, eu tomei um banho, esperei ele acordar, tipo, eu não acordei ele, sabe? Eu esperei ele acordar. Ele acordou por volta de umas 10h30. Dei um monte de beijinho nele, fui super fofa, carinhosa com ele. Eu realmente tava outra pessoa, assim, eu sou bem difícil de mostrar, assim, sabe? Ser carinhosa e tal, desde quando eu perdi minha mãe, mas eu tava me esforçando muito. E aí a gente levantou, foi tomar café da manhã juntos, a gente comeu, ficou conversando. E aí deu o horário da gente encontrar a minha irmã. Tô pulando bastante detalhes pra vocês, porque agora eu vou contar umas outras coisas sobre a história. Se vocês acharam que a minha história acaba aqui, porque eu fui pedida em namoro, nossa, acabou. Não, gente, tem muita coisa pra contar pra vocês. Muita coisa que aconteceu. E eu quero contar detalhes de tudo. E a partir de agora eu vou contar a outra parte da história, que vocês podem dizer assim que é uma... Que temporadas a gente tá? Na quarta, quinta? Acho que na quinta, né? Podemos dizer que é a quinta temporada. Então agora eu vou começar a contar todas as outras coisas que aconteceram a partir do dia que eu fui pedida em namoro. Creio eu, e eu vou contar vários relatos sobre coisas que aconteceram comigo, creio eu, que muitas das coisas aconteceram
Vocês vão entender. Só assistem.